capítulo de número 15, verso de número 29. E diz assim a palavra do Eterno: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subiu a um monte e assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia conchos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados os conchos a andar, os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. E os discípulos disseram-lhe: de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Muito bem, amados. Nós sabemos que essa segunda multiplicação de pães aqui, ela foi registrada apenas em 2 livros. No livro de Mateus, esse que eu li, e no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 1 até o 10. Mas essa é a segunda multiplicação. Mas a primeira, ela foi comentada e escrita nos 4 evangelhos. A primeira multiplicação de pães. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ficou bem registrado, porque não foi uma coisa simples, foi uma coisa tão simples e fácil assim. A gente lendo parece que foi uma coisa tão fácil, uma coisa tão costumeira, mas a gente vê que não. E eu vejo aqui nesta passagem da palavra de Deus, que a gente lendo, até gostei de li a da segunda multiplicação e li também a da primeira multiplicação, porque tanto um como o outro é tremendo. Essa aqui fala de 4.000, fora mulheres, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E a outras que é comentado nos 4 evangélicos fala que é 5.000, fora mulheres e criança. Então foi tremendo, tanto a primeira como a segunda. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas o que eu estava lendo também e meditando é que me parece que foi vamos assim dizer, um evento não programado. Não foi um evento programado. Não foi um congresso, um culto programado. Foi alguma coisa assim. Jesus estava cansado, eles mais os seus discípulos. Então eles decidiram
ir para esse lugar para descansar. Eles foram lá para descansar. Por quê? Trabalhavam demais, né? O ministério de Jesus, ele foi tremendo, porque tanto ele curava os enfermos, como também deu poder e virtude para os discípulos também curar os enfermos. Então era coisa tremenda, era. Não parava. Eles foram para descansar, foram para dar aquela descansada, que você sabe como é que funciona quando você está muito cansado. Jesus fazia muita obra, ele, mas os seus discípulos. Então ele foi descansar. Só que quando ele chega, a Bíblia fala que a multidão viu ele, que ele estava naquele lugar. Não me pergunte como, mas eles descobriram. E a Bíblia fala que o caminho não era um caminho, não era um caminho fácil, e era longe. Mas eles foram andando, e quando Jesus, pensando que ia descansar, ele chega lá e a Bíblia fala, porque a multidão chegou primeiro. E aí ele olha aquela multidão, quer dizer, acabou o descanso, né? Fizemos um plano, e o plano que nós fizemos não deu certo. Nós viemos aqui para descansar, mas pelo jeito não tem descanso, tem coisas para fazer. Glória a Jesus. E a gente vê que aqui a Bíblia está registrando aqui que nesse lugar veio ter com ele muito povo. Está registrado no versículo de número 30. Que trazia os seus conchos, os cegos, os mudos, os aleijados e outros muitos, e puseram aos pés de Jesus, e eles o sarou. Ou seja, começou a trabalhar. Glória a Jesus. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos aqui nesta noite, e nós estamos num lugar que é de difícil acesso, por conta das batalhas espirituais que nós enfrentamos. É uma luta para estar na casa de Deus, às vezes, ou na maioria das vezes. Mas você tem aquela força do Espírito Santo, que toca no teu coração, e você consegue sair de sua casa, e vir para cá, para adorar ao Senhor, na beleza de sua santidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E esse lugar aqui, ele, com certeza, ele é de difícil acesso, porque o adversário de minha alma e de sua alma não gosta que você venha para esse lugar. Porque este lugar aqui é um lugar onde o poder de Deus ele se manifesta. O poder de Deus, ele pode sim se manifestar. Poder de quê, pastor? Poder para curar enfermos. Às vezes nós chegamos num culto, vem num culto, e a gente fala assim, eu vou ao culto, eu vou ouvir uma palavra, eu vou ver os irmãos louvar, eu vou ver os irmãos testemunhar. Glória a Jesus, aleluia. Eu vim nesta noite aqui, irmãos, para ver os irmãos, para rever os irmãos, mas eu vim aqui nesta noite para dizer para você que o Nazareno, ele está na casa, e ele está aqui para operar maravilhas, para operar milagres. Irmão, coisas naturais nós estamos cansados de ver. Olha aqui, por favor, para mim. Estamos cansados de ver coisas naturais. Coisas naturais não comove, não faz nada. E é por isso que eu vejo aqui, que esse povo aqui, que foi para esse lugar de difícil acesso, eles foram porque eles tinham certeza que eles não iam se decepcionar, eles iam receber aquilo que eles foram buscar. Quem veio nesta noite buscar algo da parte de Deus? Eu vou te dizer uma coisa, Ele é poderoso para abençoar a sua vida, para te dar vitória, e você não vai sair daqui decepcionado. Você está no centro curador de Deus. A igreja, ele é o centro curador de Deus. E aonde tem Jesus, tem sim cura divina. Aonde tem Jesus, tem manifestação de poder de Deus. E você faz o quê? Você apenas creia.
você apenas almeje, você queira, diga: Senhor, nesta noite eu preciso. Glória a Jesus, porque o Espírito Santo, ele não se engana, o Espírito Santo, ele revela. Eu acredito que nesta noite tem gente enferma, doente, e tem gente aqui que está precisando de cura divina. Eu vou te dizer uma coisa: Jesus o Nazareno vai manifestar esse poder de cura, e vai arrancar esse mal pela raiz. Oh, glória! Bendito seja o santo nome do Senhor. E Jesus então fez aquela bonita obra, aquela excelente obra. Depois dele curar muitos enfermos, está registrado aí. A Bíblia Sagrada diz que ele então, chamando os seus discípulos, ele disse: tenho compaixão da multidão. Por que multidão? Porque realmente era uma multidão. Não era só 4.000 pessoas, era mais. Nesse caso aqui, fazendo uma continha básica, dava aí mais ou menos umas 12.000, contando com mulheres e crianças. Se quiser aumentar uma criança a mais, aí já vai para 16.000 pessoas nessa oportunidade. Então é uma multidão considerável. E Jesus então, ele pega e fala para os seus discípulos: eu tenho compaixão da multidão. Por quê? Já está comigo há 3 dias. Quantos dias, irmãos? 3 dias. Já está há 3 dias. Não é fácil, 3 dias. Obviamente que eles, de repente no primeiro dia, até que levaram alguma coisa, né? Levaram alguma coisa para poder se alimentar. Mas no andar do evento, porque o evento, segundo aqui está dizendo aqui a palavra, durou 3 dias. Então quando chegou já no finalzinho do evento, né? Aí a gente percebe que a multidão, ela está com fome. E não tem comida naquele deserto. Não tinha barraquinhas, né? Lá os camelôs para vender as coisas, não tinha nada disso, né? Então o povo estava lá. Glória a Jesus. E Jesus então falou assim: eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Há 3 dias e não tenho o que comer. Não tinha comida mais. Tinha acabado a comida. E eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Ninguém vai sair daqui de mão vazia. O Senhor não vai despedir ninguém aqui nesta noite. Você vai para a sua casa nesta noite. Se você veio para esse lugar, que você enfrentou batalha, enfrentou luta para vir, e você não veio por vir, você também terá resposta de Deus. Eu também terei resposta de Deus para a minha vida. Eu vim aqui e tenho certeza que Ele também vai estender as mãos para mim. Glória a Jesus. E aí, diz aqui a palavra de Deus, que os seus discípulos disseram: de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Realmente, os discípulos, eles estavam com a razão. Eles estavam vendo pelo lado bem pragmático das coisas. Ou seja, o que eu estou vendo é o que deu certo nesses 3 dias. Só que agora não deu certo, não tem mais comida. Mas é isso aí, realmente não tem como. Então os discípulos disseram ali: de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eu me lembrei de uma passagem da Bíblia Sagrada que diz assim: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Pode ou não pode? Pode. Nosso Deus pode preparar a mesa no deserto, como preparou a mesa no deserto, com muita murmuração, com muita reclamação, mas Deus preparou mesa no deserto.
E nessa mesa que ele preparou, ele mandou água, né? Ele mandou carne, ele mandou pão. Nessa mesa que ele preparou no deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Nós estamos aqui diante desse Deus nessa noite. Eu não sei qual é o seu pedido, qual é o que você precisa, mas o certo é que quando eu venho para a casa de Deus, sempre eu estou precisando de alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Se você não está precisando de alguma coisa, aí para o lado material da coisa, no caso aqui ele estava precisando de pão, né, porque precisava de pão, você está precisando de uma outra coisa. Eu quero dizer para você que Jesus tem para dar. Jesus tem para fazer, Ele tem para realizar, Ele tem esse poder. Mas os discípulos então, a princípio eles disseram: de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Como? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns pouquinhos, e uns poucos peixinhos. E aqui veio a ordem. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Sente no chão. Na outras passagens diz assim, que Jesus mandou organizar nas outras multiplicações de 50 e de 100 e sentar sobre a relva, para que os discípulos pudessem também distribuir os pães. O que eu acho interessante aqui é que ele mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Agora ele sai diante da multidão e começa a distribuir o pão. Glória a Jesus. Aleluia. Mas isso depois do quê? Ele começa a distribuir o pão depois de ter feito, não podemos esquecer das outras coisas. Ou seja, tinha gente ali que outras coisas não precisavam mais. Por exemplo, aquele que foi coxo estava curado. O que foi cego estava enxergando. É ou não é? Enfim, o que era mudo estava falando. Então essas coisas já tinham sido supridas. E agora precisavam só do quê? De pão. Como é bom, né, irmãos? Você ir a um lugar para resolver alguns problemas da sua vida. Os problemas resolvido, falta só um. E esse um também é resolvido. E todos ficam alegres e maravilhados por conta da manifestação que houve. Glória a Jesus. E o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo aqui, a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite é que diante desse episódio, aqui houve uma necessidade a ser suprida. E foi suprida. Ninguém ficou sem comer pão e peixe. Bendito seja o nome santo do Senhor. Agora imagine você, a multidão. Imagine você o que aconteceu naquele lugar, naquele deserto. Imagine você quanta gente curada, quanta gente liberta, coisas gloriosas aconteceu, vamos assim dizer, naquele culto, lá no deserto, lá naquele monte, naquele lugar desconfortável. Não tinha cadeira para sentar, não. Eles tiveram que sentar no chão, segundo diz o texto. Glória a Deus. Mas estavam felizes. Por quê? Exatamente por conta de que o que foram buscar, receberam. Você acredita, irmãos, que nesta noite aqui o sobrenatural de Deus pode se manifestar? Irmãos, é muito ruim quando eu venho ao culto e eu pego e eu não consigo ver o poder de Jesus atuar. De repente eu acho assim, não, isso aí aconteceu lá, não pode, agora não acontece mais. Eu vou dizer, eu não sei o que você precisa, mas eu posso te dizer uma coisa: o Deus que está falando aqui nesta noite, por intermédio desta palavra, é o mesmo que age, é o mesmo que faz, é o mesmo que opera. Bendito seja o nome do Senhor, e que você não está iludido com isso, não. Ele pode fazer.
Aleluia. Ah, mas ele pode. Ah, mas se fosse outro pregador que está pregando, eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. Quem tem poder para curar é Jesus, não é pregador nenhum, comedor de arroz e feijão, não. Tem gente que parece que se empolga, dependendo do pregador. Se o pregador grita mais, se ele fala mais, se ele é mais eloquente, opa, é hoje. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Nazareno está aqui, e vai fazer as coisas, e vai operar sim, e vai realizar maravilha sim, e vai curar sim, e vai arrancar a doença sim. Não é porque eu estou dizendo, é porque Ele está presente. Amém? Oh, glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Santo Senhor. Então eu vejo aqui uma necessidade suprida. Quem pode suprir necessidade desse tipo, irmão? Só Ele. Não tem nenhuma história na humanidade de alguém que foi usado para fazer algo tão tremendo como isso aqui. Não existe, irmãos. É só Ele mesmo que pode fazer. É só Ele mesmo que pode realizar. Bendito seja Deus. Então essa necessidade ela foi suprida. Mas a gente percebe que os discípulos eles vê dificuldade. Mas não é só ele não. Quando se prega uma palavra como essa, ou quando se fala de manifestação e poder de Deus, tem muita gente que infelizmente tem muita dificuldade de acreditar, de dizer, hoje é meu dia, hoje eu vou ser alcançado pelo milagre de Deus, hoje a mão de Deus vai agir na minha vida, hoje Deus vai fazer algo por mim, eu acredito, eu creio, eu sei que hoje eu vou levar aquilo que eu vim buscar. Existe dificuldade, mas o Senhor está aqui para quebrar as dificuldades, quebrar as barreiras, quebrar os pontos de vista e dizer para você, eu tenho o poder para realizar tudo. Como Ele o fez. Bendito seja Deus. O que precisava aqui, irmãos? Precisava de suprir uma necessidade. Uma necessidade que é básica, mas precisa ter todo dia. Ninguém fica sem se alimentar. Não. Precisa ter todo dia. Não é verdade? Tem aqueles que tem o costume de café da manhã, não é? Almoço, café da tarde e janta. E se der para fazer um biquíni, ainda faz. É ou não é? É uma necessidade. E essa necessidade precisava ser suprida. Aleluia. E o Senhor supriu essa necessidade. Enfrentou dificuldade? Enfrentou alguma resistência? De certo modo sim. Só que quando ele abre a boca para dizer, tenho compaixão da multidão, ele mesmo já tem a solução para o problema. Ele não está abrindo a boca aleatoriamente, falando por falar, usando alguma palavra, e sim, jogando ela ao vento. Não, ele já está abrindo a boca, porque ele já tem também a resposta para aquilo. Você entende assim ou não? Eu entendo assim. Ele já tem a solução. Ele já tem a resposta. Glória a Jesus. Eu vou dizer uma coisa nesta noite, amados. O Senhor vai manifestar poder aqui nesta noite. Aleluia. Nossa, pastor, o Senhor tem poder? Jesus tem poder. E a Bíblia fala que Ele deu poder para os discípulos. Deu para mim também, porque eu sou discípulo de Jesus. Deu para você também, porque você é discípulo de Jesus. E eu acredito que Ele faz. Glória ao nome do Senhor. Então eu vejo aqui uma necessidade suprida. Precisava. Ele supriu. Tem poder para isso. Louvado seja Deus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Confira aí no teu espírito, na tua alma. Qual é a sua necessidade nesta noite? De repente você tem uma necessidade tão básica. Pastor, olha,
além da minha parte espiritual, né? Eu tenho uma necessidade de arrumar um emprego. Eu queria arrumar um emprego, queria que Deus abrisse uma porta para mim. Eu vou dizer, Ele tem poder para abrir uma porta para você. Aí os céticos dizem assim: nossa, agora Deus tem que fazer tudo, até abrir a porta de emprego. Irmãos, como é maravilhoso você pegar e dar graças a Deus. Foi uma coisa que Jesus fez aqui. Quando colocaram os elementos na mão dele, o pão e os peixes, o Senhor Jesus levantou para cima e agradeceu a Deus. É o que eu e você tem que fazer todo dia e toda hora. Eu estou ganhando bem, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. É Ele que está me dando, é Ele que está suprindo, é Ele que está fazendo. Aleluia. Bendito seja Deus. Que por conta disso você tem saúde. Quem dá saúde para você? Deus. Ou seja, você recebe tudo de Deus, vem tudo dele. Eu estou falando de alguém que pode dar tudo, pode oferecer tudo, pode fazer tudo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E eu vejo uma coisa aqui também, que enquanto que Jesus já estava vendo, aquela necessidade, a gente percebe que Filipe, ele fala na oportunidade, lá em João, na multiplicação dos 5 mil, ele diz o seguinte, que onde compraremos pão para esses comerem? Lá no capítulo 6, 5 e 7 de João. Mas ele dizia isso, aí Jesus pegou, quando Jesus levantou os olhos, voltando um pouquinho, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia. E Filipe respondeu, dizendo, 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Jesus não estava perguntando, estava falando só isso, mas não estava dizendo de dinheiro e de provisão, e que se alguém tinha alguma coisa ali, mesmo porque era muito difícil sair dali para ir buscar o suprimento. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, ele já sabia, ele estava fazendo aquilo só para experimentar. Glória a Jesus. E o que eu descubro aqui, irmãos? Que Jesus precisou de ministrar o coração dos discípulos, mostrar para ele a visão que ele estava tendo com relação àquele assunto, e que ele ia resolver. Quero dizer uma coisa, Jesus, quando chega na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família, ele chega para resolver. Ele vem para resolver. Ele vem simplesmente para resolver. Ele não vai aparecer simplesmente por aparecer, não, ele vem e ele vem para resolver. Não sei o que você está precisando, mas receba nesta noite, porque aquele que está aqui nesta noite, ele veio, está presente e ele veio para resolver. Às vezes eu acredito que tem gente que acredita que o Senhor nem na casa está, mas a Bíblia fala o seguinte, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Então, que me prove ao contrário, ele está no meio, então ele está aqui. Ele está aqui, ele está andando, ele está olhando, ele está vendo, ele está contemplando, ele sabe a vida de cada um na sua particularidade, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa, ele sabe que se você tem uma fé bem grande ou se você é bem cético, ele sabe também, aleluia, mas ele está dizendo, não importa, o problema que precisa ser resolvido, eu vou resolver. Não vai deixar para amanhã não, vai ser hoje. Oh, glória. E dentro dessa passagem aqui, dessa passagem, dessa mensagem simples, eu encontro aqui pelo menos 3 grandes necessidades. 3 grandes necessidades. E eu vejo que Jesus, ele realmente, ele pega e ele resolve
esse problema dessas 3 grandes necessidades. A primeira grande necessidade que eu descubro aqui no texto é que aquele povo gostava da palavra de Deus, eles gostavam de ser ensinados, e Jesus estava naquele monte lá, tem um ensinamento para eles. Você gosta de ser ensinado ou não? Ou você gosta só de ensinar ou falar? Ou você gosta de ter as suas opiniões? Aquele povo estava ali, e Jesus ali, ele supriu a primeira necessidade deles, que era ensinar para eles com relação ao reino do céu. Está no texto. Se você andar pelas multiplicações, você vai ver que Jesus falou para a multidão a respeito do reino do céu. É o que ele veio fazer. A Bíblia fala que a multidão ficou alvoroçada e queriam, por tudo, pegar Jesus, agarrar Jesus, para fazer dele uma autoridade, um rei. Jesus não veio para isso. Ele veio para fazer para fazer outro tipo de coisa. Ele veio para fazer isso aqui, para curar os doentes, os enfermos, né? Aqueles que tinham necessidade, e veio para suprir a necessidade, seja ela qual for. Ele veio para fazer isso mesmo. E no caso aqui tinha essa necessidade. Então, essa primeira necessidade que eu vejo Jesus resolver o problema do ensinamento. Eles estavam lá, e eles queriam, não era só, eles não chegaram pedindo pão para Jesus. Eles chegaram lá, levaram os doentes, mas eles não foram lá só para ser curados. Eles queriam também receber uma palavra. Deus trouxe você aqui nesta noite para receber uma palavra de Deus. E uma palavra de Deus, eu digo que tem poder para poder ser enviada, e tem poder de cura também. A Bíblia fala que aquele centurião disse o seguinte: manda só uma palavra e o meu criado vai ser curado. Manda uma palavra. Então a palavra do Senhor está sendo liberada, e eu tenho que fazer o quê? Dar glória a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. O Senhor manifestou a sua palavra, o Senhor ensinou a minha vida, o Senhor ensinou meu coração. O Senhor é aquele que supre mesmo. Eu estou vendo aí na sua palavra que o Senhor trabalhou em prol de uma grande multidão, resolveu o problema de uma grande multidão, e começou ensinando a palavra. Aleluia. Bendito seja Deus. Aí eu vejo que com certeza eles receberam a palavra do Senhor, mas depois da palavra, eu acredito que aí houve a manifestação da cura. Vamos dividir assim. Agora eu acredito que Jesus vendo aquelas pessoas doentes, com problema, Jesus então manifesta o poder da cura. Agora, que tremendo é esse, irmãos? Isso é para quem acredita. Aí eu digo que é só os pentecostais, e não é de meia tigela, e nem não é meia tigela, não é pentecostal, é aquele que acredita que ainda Deus pode fazer, que Deus ainda realiza coisas grandes, que Deus ainda realiza milagres, que Ele não parou de fazer milagres, Ele não parou de operar maravilha. Então, depois dele ensinar, Ele agora começa a curar. Aí é tremendo. Imagina ele andando aí no meio daquela multidão. Eu acredito que Jesus andava no meio daquela multidão. Toca num cego aqui, toca num concho ali, toca num outro paralítico lá, e vai tocando, toca num, toca no outro. Eu acredito que ele vai usando a palavra, fala assim: meu filho, levanta. O que você é? O que você tem? Eu sou concho. Levanta, vai, deixa de ser concho. O que você tem? Eu sou aleijado, deixa de ser aleijado, levanta. O que você tem? Eu sou cego, levanta, receba a visão, vai recebendo. Bendito seja o nome santo do Senhor. O que você tem? Aí o camarada não responde nada, que é mudo. Você é mudo, então comece a falar agora. Ele está operando no meio de 16 mil pessoas. No meio ali tem gente sã, que ouviu só a palavra, está muito alegre, e agora, além de ouvir a palavra, eles estão vendo agora o manifestar do poder de Deus. Não tem coisa melhor do que você ouvir a palavra e depois você ver Deus manifestar o seu poder. Então eles recebem o ensinamento, e depois eles começam a receber curas. E aí você vem comigo
e vamos lá para esse deserto, e vamos estar com aquele povo, e vamos ver o mestre andando no meio do povo, só ministrando cura divina. Glória ao nome do Senhor. E pessoas chegando perto dele, tocando nele, e relando nele. De repente é muita gente, 16 mil pessoas, é muita gente. Não é muita gente? É muita gente. É muita gente, mas daí o que acontece? Um toca aqui, outro toca ali, outro toca lá. Ele toca num, ele toca no outro, toca também no outro. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa, irmão, o Nazareno, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Adonai anda em nosso meio, toca num, toca no outro, toca em mim, toca em você. Sabe, descreva para Deus o que você precisa, porque Ele vai tocar exatamente naquilo que você precisa. Glória ao nome do Santo Senhor. E eu vejo a terceira e última, glória ao nome santo do Senhor, que Jesus manifestou ali, porque era uma grande necessidade. Primeiro, Ele ensinou a palavra, depois Ele manifestou o poder de cura, e depois Ele deu comida para eles comer. É simples assim, irmãos. Entendeu? Quem tem mais argumento, tem. Eu fico assim, porque, aliás, eu não tenho nem paciência para ouvir gente que tem muito argumento. Às vezes a pessoa pega, ele quer falar das histórias, ele quer falar não sei do que, antes de Cristo, depois de Cristo, amanhã de Cristo, e ele vai, e é uma resenha que vai de 2 a 3 horas de relógio, aleluia. E eu vejo Jesus aqui, falando a respeito do reino, manifestando cura divina e dando pão para o povo comer. E o povo comeu pão? Glória a Jesus, aleluia. Você está diante daquele que a Bíblia Sagrada mesmo diz que Jesus, Ele operou no primeiro, na primeira multiplicação dos pães, Ele operou esse milagre. E depois Ele mesmo, mais na frente, Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão nunca vai ter fome, e quem bebe dessa água que eu dou nunca vai ter sede. Então é esse, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Então eu trazendo para mim, o que eu preciso de Deus? Eu preciso de ensinamento, eu preciso da palavra, eu preciso aprender a respeito de Deus, a respeito de Jesus. O que Jesus veio fazer? Veio fazer isso aqui, irmão. Ele veio manifestar esse poder extraordinário. Bendito seja o nome do Santo do Senhor. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite, com certeza. Louvado seja Deus. Os discípulos depois tiveram que compreender a segunda coisa, compreender a visão. Eles compreenderam a visão. Falaram: não, peraí, se Ele está falando assim, então vamos retirar toda a nossa palavra. Eu vejo o Filipe como uma pessoa que conheceu um pouco de finança, né? Ele manjava um pouco de administração. E ele falou assim: mas mesmo eu manjando a respeito de administração, de finança, mas o dinheiro que a gente necessita, e aí para ir comprar, ele fez as contas, falou assim: quer saber uma coisa? Não dá certo, nós não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada, por quê? Porque a hora também já tinha dado, já estava indo, né? E aí a multidão com fome, não tinha como. E aí houve uma proposta para despedir a multidão. Despede a multidão para que eles vão, sabe, se virar para comprar comida, para comprar alimento. Sabe aquele tipo de coisa? Cada um se vira, cada um dá um jeito. Aleluia. Não, com Jesus não é cada um dá um jeito. Não, com Jesus é diferente. Ele dá um jeito. É Ele que resolve. Ele não vai falar se vira, não. Ele resolve. Ele veio para resolver. Ele não vai mandar ninguém se virar. Quando Ele fala: eu tenho compaixão da multidão, Ele sabe o que está dizendo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Então a gente vê aqui que me parece que, eu não sei se é porque os discípulos estavam muito cansados, né? Que de repente falou assim, para se livrar da multidão, falou assim: é melhor mandar todo mundo sair fora aí, ó. Mandar todo mundo embora, porque que mão de obra que vai dar 16 mil pessoas aqui para nós.
dar de comer aqui, e nós não tem nada para dar, né? Glória a Jesus. Mas quando aconteceu o milagre, aí eles tiveram que andar e distribuir comida para todos. Aí eu vou dizer, aí foi mão de obra. Eles que estavam cansados, eles que foram descansar, eles que foram relaxar, não teve como relaxar. Eles tiveram que trabalhar. E trabalharam muito. Imagine você, 16 mil pessoas por baixo. E eles distribuindo pão. E eles, quanto mais tirava pão, mais pão tinha, né? Quanto mais tirava, mais tinha para tirar. É desse Deus que eu estou falando aqui nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. A fonte aqui ela é inesgotável. Pão tem para todo mundo. Aliás, aqui, glória a Jesus, tem pão para todo mundo, para mim, para você, para nós. Tem pão de Deus aqui para nós todos aqui nesta noite. Não vai faltar nada para ninguém. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E a gente vê, irmãos, que Jesus resolveu com uma simplicidade tão grande. Imagine, você acredita que está entendendo? Ali tinha um monte de doente, um monte de enfermo. Não era só, tinha concho, tinha aqui está específico, mas tinha outros problemas, que hoje nós chamamos de as enfermidades de hoje. Será que lá não tinha? No meio daquela multidão não tinha aqueles outros tipos de enfermidade? E que também manifestou o poder de Deus ali? Glória a Jesus. Essa unção está aqui conosco nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Ele está aqui nesta noite. Falou conosco nesta noite. Disse para nós nessa noite, louvado seja Deus, assim como disse para a multidão. Se ele está dizendo, tenho compaixão da multidão, na outra passagem diz assim, é como ovelhas que não têm pastor. Ele via a multidão como ovelhas que não têm pastor, ou seja, aquela multidão de gente com muitos problemas. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte, que aquele que resolve, ele resolve problema, seja qual for. Se você olhar só para essa passagem aqui, nem andando muito para a outra parte das multiplicações dos 4 evangelhos, você vai ver que só aqui houve uma manifestação muito grande da parte de Deus, e que esse poder está à nossa disposição, e nós vamos usar esse poder esta noite aqui. Glória a Jesus. Eu recebi a palavra no meu coração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Curas também posso receber. Aleluia. E alimento, suprimento, providência, esse também ele tem para fazer. Amém? Glória a Jesus. Bate palma para o Rei Jesus. Agora se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Se você pode se levantar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor.